Irmãos, eu queria falar com vocês sobre a transformação do homem como sendo o maior milagre, como eu já tinha dito, que se o Senhor permitisse eu iria falar com vocês. E eu acredito muito nisso, que a transformação do coração de um homem, quando eu falo homem aqui, eu falo homem e mulher, a transformação do coração, a transformação da mente, a transformação de natureza, uma regeneração, é o maior milagre, irmãos. E eu quero mostrar um pouquinho para vocês do porquê que é o maior milagre, né? E o primeiro ponto é que a gente percebe, olhando para a palavra, que o propósito original de Deus, é que nós sejamos transformados de Adão a Jesus. No sentido de que nós herdamos uma natureza pecaminosa de Adão. Então há um pouco de Adão em todos nós. Amém? Há um pouco de Adão em todos nós. Mas a ideia é que a gente não viva a partir de Adão, a ideia é que a gente viva a partir de Cristo. E quando nós olhamos para a palavra, nós olhamos para as escrituras, nós percebemos que o plano de Deus, desde antes da criação do mundo, eu não estou falando de um plano que aconteceu há 2000 anos atrás, eu estou falando de um plano desde antes da criação do mundo. Foi que o homem fosse conforme o Filho primogênito Cristo. Então a ideia de Deus é que sejamos transformados de Adão a Cristo. No sentido de natureza, no sentido de coração, no sentido de mentalidade, da forma de pensar, de sentir. E isso só é possível, escute isso só é possível a partir da vida de Jesus em nós. E por isso que nós estamos aqui, porque nós não conseguimos estar em Cristo, ou, a gente não consegue sozinhos, nós precisamos, irmãos, buscar a Jesus. Amém? É isso que vai dizer em Romanos 8, 29. Eu só quero passar aqui como uma introdução. Diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ele conheceu alguns de antemão e predestinou para ser conforme à imagem do seu Filho, Jesus. Você está entendendo? Então, Ele predestinou pessoas para que fossem como Cristo, é o que está escrito na palavra, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 13, vai dizer também que a função dos 5 ministérios, os 5 ministérios que Jesus Cristo deu à igreja, é preparar os santos para a obra do ministério, equipar, edificar a igreja, mas é também para que a gente tenha uma unidade de fé e conheça o Cristo plenamente. É para que a gente seja levado na semelhança de Jesus, para que a gente chegue na altura de Jesus, na medida de Jesus. O que eu estou querendo dizer de forma introdutória é: o plano original de Deus é que nós sejamos transportados de Adão a Cristo, no sentido de natureza, de coração, de mentalidade. E por isso que esse é o maior milagre. Por quê? Porque é o plano original de Deus. Então todos os outros milagres, como cura, como os sinais que a gente sabe, milagres que a gente vê de forma externa, eles são importantes, é bíblico, nós podemos viver, os dons operacionais falam sobre isso. Mas o que nós precisamos entender é que tudo isso é para uma coisa só: apontar para Jesus. Para que a gente perceba que um milagre aconteceu através do nome de Jesus, e assim a gente saiba que Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, porque Ele operou um milagre, agora eu me rendo a Ele. Você está entendendo? Então tudo que acontece, todos os milagres que acontecem, é um apontamento para Jesus. É um apontamento para Jesus. Então esse é o propósito original de Deus. Então o propósito de Deus é nos transformar na imagem de Cristo. E isso acontece através de Cristo e de forma progressiva. Até a gente falou um pouquinho sobre isso na primeiro encontro da escola bíblica. E o irmão Diego colocou muito bem que a conversão, ela é progressiva. Eu acredito numa conversão inicial,
numa conversão progressiva e numa conversão final. A inicial é quando a gente acredita em Cristo e o seu Espírito passa a habitar em nós, Cristo passa a habitar em nós. Então a gente entra numa conversão inicial, eu comecei. E depois existe uma conversão progressiva, eu vou sendo transformado na forma de pensar, sentir, agir, em todo o meu ser, de forma progressiva. E então tem uma conversão final. Conversão fala de mudança de direção. E essa conversão é uma união plena com Cristo. Vai chegar o dia, quando tudo se consumar, que eu estarei plenamente unido com Ele. E porque eu estarei plenamente unido com Ele, de fato, então nós seremos a sua própria imagem. Então nós estamos caminhando progressivamente para ser a imagem dele. Mas vai chegar o tempo que nós seremos perfeitamente a sua imagem, no sentido de que não haverá corrupção em nós. Não haverá mais a natureza adâmica em nós, somente a natureza de Jesus. E é isso que deveria ser o anseio da igreja. A igreja deveria estar desesperada não somente pelos sinais, mas desesperada por ser como Jesus, porque esse é o plano original de Deus para a igreja. Os 5 ministérios foram dados à igreja para isso. Aleluia! Então que a gente possa entrar nesse lugar, irmãos. A gente precisa de Jesus para conseguir ser como Jesus. Amém? Eu queria que vocês abrissem Lucas capítulo 2, versículo 31 comigo, por gentileza. Evangelho de Lucas capítulo 22, versículo 31. Aleluia. Quase lá, ouvindo algumas folhinhas. Aleluia. Vamos ler? Lucas 22, versículo 31. Jesus diz a Pedro assim, né? Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo. Perdão. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. 33, mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. 34, respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. Até aí. Sabe, até aqui nesse texto, Jesus já havia feito milagres na vida desse homem chamado Simão, ou Pedro aqui. Ele já tinha vivido a pesca maravilhosa, onde uma noite inteira ele não pescou nada. Cristo aparece, libera uma direção, e através dessa direção 2 barcos se enchem de peixes, e ele vive um milagre sobrenatural de provisão na sua vida. Até aqui Pedro já tinha andado sobre as águas. Pedro já tinha andado sobre as águas, irmãos. Pedro tinha tido experiências sobrenaturais na vida dele. Jesus tinha feito milagres na vida dele, mas não só na vida dele, através dele também. E não só através dele, Pedro tinha visto muitos sinais acontecendo. Ele viu gente ressuscitando, ele viu leproso sendo curado, paralítico andando. Aqui ele já tinha vivido todas essas coisas. Por quê? Porque era já a semana da crucificação. Cristo estava indo para a cruz. Aí Pedrão se levanta e diz, eu vou ser preso contigo se for necessário, eu vou ser crucificado contigo se for necessário. Jesus olha para eles assim, quando tu se converter, fortalece os teus irmãos. Tu não é convertido ainda, homem. Isso nos choca, irmãos. Pedrão aqui já tinha andado 3 anos e pouco com Jesus. Já estava no final do ministério de Jesus. Ele não tinha se convertido ainda. Aqui Pedro já tinha expulsado demônios, irmãos. Já tinha pregado.
Jesus levanta 12, depois levanta 70, manda de 2 em 2, ali ele já começa a pregar, expulsar demônio, curar enfermo. Ele já tinha vivido de tudo. Mas Jesus olha para eles e diz assim: você ainda não se converteu direito. Você vai entender aonde eu quero chegar. Mas Pedrão já tinha os jargões gospel e evangélico. Glória a Deus. Sangue de Jesus tem poder. Está amarrado. Pedro já tinha dominado a nossa linguagem. A ponto de nessa mesma noite, quando Pedro vai negando Jesus, eles olham e dizem assim: tu é um deles porque tu fala igual a eles. Então a linguagem ele tinha. Então o que eu quero dizer com isso é que, olhando para tudo isso, esse homem certamente já tinha talvez acessado alguns níveis de conversão aqui, mas não genuinamente, porque se tivesse acessado genuinamente, Cristo não teria dito isso para ele. E o que nós entendemos é que se esse homem andou 3 anos e meio com Jesus, vivendo milagres na sua vida, operando milagres, vendo milagres, coisas externas acontecendo, mas ainda não era convertido, nos dá a entender uma coisa: o que é mais difícil, milagres acontecer ou alguém se converter? Segundo o padrão de Cristo. Então a gente percebe que é desafiadora a conversão. E a gente precisa de Jesus para que a gente de fato consiga isso. Então o primeiro motivo do porquê o maior milagre é a transformação de um homem. Quando eu falo homem aqui é homem e mulher, a raça humana. O maior, é primeiramente porque é o plano original de Deus, mas segundo é porque é desafiador a gente entrar num lugar de real conversão. É difícil de a gente mudar a nossa mentalidade, é difícil de a gente mudar o nosso coração, é difícil eu me inclinar mais à natureza de Cristo do que à natureza de Adão. E essa palavra, irmãos, não é para que você também se preocupe por você estar na natureza de Adão, porque deixa eu dizer uma coisa, todo mundo está um pouquinho na natureza de Adão. Mas por que essa palavra? Para que a gente então não só entenda que há uma natureza adâmica, mas para que a gente não se renda a essa natureza e a gente passe a se inclinar à natureza de Cristo. Então por isso dessa mensagem, porque se a gente não entende essa mensagem, a gente vem muitas vezes, se reúne por aquilo que Jesus pode fazer, e glória a Deus, Ele faz mesmo, as coisas acontecem na sua presença. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas nós precisamos entender que o plano original de Deus, e que acontece de forma progressiva, é que dia a dia eu vou sendo crucificado juntamente com Cristo, com as minhas paixões e concupiscências, aonde não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso é o evangelho verdadeiro. É um evangelho onde eu sou crucificado com Cristo. Então, a gente pode correr o risco de operar sinais, de operar maravilhas, mas não estar convertido, que foi o caso de Pedro, irmãos. Ele operou, ele estava envolvido, mas ele não estava plenamente convertido. Você está entendendo? Eu penso que a conversão real de Pedro começou depois da cruz, quando ele recebeu o Espírito Santo, e então a natureza de Jesus veio sobre ele. Porque até então ele estava com Jesus, mas o Espírito Santo ainda não estava de forma plena dentro dele. A ponto de quando Jesus ressuscita, ele fica 40 dias com seus discípulos, ele vai ressurreto diante dos seus discípulos e sopra o Espírito Santo sobre ele. João capítulo 20 fala sobre isso. E é ali que Pedrão começa de fato a receber o Espírito Santo. Em Atos 2 isso é consumado, o Espírito Santo não só dentro, mas o Espírito Santo sobre. E é então ali que começa de fato a sua conversão, porque então ele abre a boca para pregar e 3.000 almas se convertem. Porque então agora já não era o Pedro convencido, agora era o Pedro convertido, agora era o Pedro transformado pelo Espírito Santo de Deus.
Então uma coisa é a gente ser convencido, outra coisa é a gente ser convertido. Aleluia. Não vai embora, pelo amor de Deus. Então a gente recebe coisas do lado de fora sobre, e é muito importante, a gente recebe sobre para servir, para trabalhar para o Senhor. Mas eu penso que a real conversão tem a ver com aquilo que a gente pode receber dentro do Senhor, como receber o seu Espírito, receber a Cristo, receber a palavra dentro. Então Ele de dentro para fora vai me transformando. E a gente tem falado muito aqui sobre isso, entre alguns irmãos. Eu acredito no Evangelho de poder assim. Não desprezais as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Não despreza. Só que eu acredito que o Senhor quer também, irmãos, nos derrubar não só por fora, mas por dentro. Eu já fui em cultos que a palavra foi tão poderosa, mas tão poderosa. Com toda a credibilidade que eu tenho no seu coração, eu te falo isso. Eu queria muito que a terra se abrisse e eu pudesse enfiar a cabeça lá dentro. De tanto que o Senhor mexeu com o meu espírito. Era uma coisa sobrenatural. Eu me senti o cara mais pecador do mundo, como se eu de fato carecesse dele e precisasse dele. E isso é lindo demais. Isso somente pode acontecer com o Espírito Santo dentro de nós, com Jesus dentro de nós, com a palavra de Deus penetrando os nossos corações e frutificando. Mas eu repito, é de forma progressiva. Mas se você permitir, como a gente cantou hoje, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Tem a ver com ele entrar. Tem a ver com ele entrar, irmãos. Aleluia. Então, a conversão não é sobre a mudança de uma religião para outra. A conversão é sobre a mudança de coração, mente e natureza. A conversão não é sobre a mudança de uma religião para outra. É sobre uma mudança de coração, de mentalidade, de natureza. Isso é conversão. E existe, como eu estava falando, o não convertido, o convertido e o convencido. Pegou? Dá para sair com isso, né? Repete comigo assim: o não convertido, o convertido e o convencido. O não convertido, irmãos, é aquele que está longe de Deus, mas normalmente sabe que precisa de Deus. Ele está longe, mas normalmente ele sabe que ele precisa de Deus. E às vezes, ou ele não quer, porque ele não quer se comprometer com Cristo, com a palavra e com tudo que é dito normalmente, ou ele não consegue, ele não tem força, mas ele sabe que precisa de Deus. Está longe, mas ele sabe que precisa. E o convertido é aquele que sabe quem Deus é. É aquele que anseia pela presença, é aquele que ama a presença, é aquele que é inclinado de fato à natureza de Jesus, que é o que nós estamos falando nessa noite. Isso é conversão, é eu não sou perfeito, eu sou pecador. A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas a grande questão é, eu quero todos os dias me parecer um pouquinho mais com Ele, porque Ele é o meu alvo. Ele é o meu alvo. Então Ele é tudo que, como diz aquela canção, Ele é tudo que eu quero ser e tudo que eu quero ter. Ele é o que eu quero ser e Ele é o que eu quero ter. Você está entendendo? E esse é o ápice do Evangelho. Esse é o ápice do Evangelho, irmãos. E o convencido, ele nem está com Deus e nem está com aqueles que são convertidos. Ele não está com Deus, mas nem está com aqueles que não são convertidos. Ele está no meio. O convencido acha que tem Deus, mas não tem. E esse lugar é perigoso, porque é um lugar de engano. É o que Pedrão estava vivendo. Eu vou contigo até a cruz. Jesus olha para ele assim: ah, Pedrão, tu está bem convencido, mas convertido? Você vai me negar 3 vezes na face hoje, antes que o galo cante.
Pedrão estava num estado de convencido, mas não estava num estado de convertido. Pelo menos não genuinamente. Talvez ele já havia acessado alguns níveis. Mas senão Jesus não teria dito isso, como eu disse para você. Então, a prova disso, como eu estava falando, no versículo 33, Pedro vai falar: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Se você observar essa frase, Pedro estava com um conceito exagerado de si mesmo. Eu vou até a cruz com você. Ele se achava muito de Deus. Mas justamente essa frase denunciou que ainda tinha altivez no coração desse homem. Altivez, orgulho. E quem está em Cristo, biblicamente Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Na própria frase de Pedro ele denuncia que ainda está em processo de conversão. Aí Jesus, quando vai sinalizar também a frase da conversão, ele fala assim: quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Porque a pessoa convencida, ela pensa em si, a convertida pensa nos outros. No sentido de fortalecer. Se eu sou alguém que estou em Cristo, meu maior desejo é que o David esteja em Cristo, é que a Ciliane esteja em Cristo. Eu quero fortalecer os meus irmãos, eu quero levantar os meus irmãos, eu quero ajudar os meus irmãos. E isso é um sinal de conversão. Aleluia. Você pode abrir comigo em 2 Timóteo capítulo 3, por gentileza. Segunda Timóteo capítulo 3, versículo 1. Esse texto vai falar, para você entender o contexto e por que nós estamos usando ele. Repara que eu iniciei falando que o propósito original de Deus é que sejamos transformados de Adão a Jesus no sentido de natureza. E Paulo vai falar para Timóteo, dando uma lista de pessoas que estão ainda debaixo da natureza de Adão. Aí ele vai dizer para Timóteo: mas tu, porém, Timóteo, tens seguido os meus ensinamentos, a minha conduta, o meu modo de agir, o meu propósito, a minha fé, o meu amor, a minha paciência, a minha perseverança. Ele está dizendo assim: você não tem praticado essas coisas, não tem sido assim. E tem outro versículo de 1 Timóteo 6:11, não precisa abrir, mas vai dizer: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. O que eu estou querendo dizer é que nesse texto fica claro que existe um padrão para o velho homem, um padrão para Adão, para Adão que caiu, o Adão pecaminoso, e existe um padrão para aquele que está em Cristo. Ele está dizendo: sobre todas essas coisas que eu citei para você, Timóteo, foge delas, não pratica elas, não vive elas, faça o oposto, viva a fé verdadeira, o amor verdadeiro, a paciência, a justiça, a piedade. O que nós que estamos inclinados à natureza de Cristo vamos viver é diferente daqueles que estão inclinados à natureza de Adão. E você só consegue de fato viver de acordo com uma conduta que reflete a Jesus, tendo esse Jesus. Precisamos de Jesus, irmãos. Você está entendendo? Na verdade, o apelo tem a ver com isso. Sobre Jesus, eu preciso do Senhor. E nós precisamos entender o que nós vamos ler em 1 Timóteo 3 aqui, 2 Timóteo 3, perdão. Nós precisamos ler e entender, porque nós precisamos preparar a igreja para os últimos dias. Escute isso com todo temor e sabendo que tem muitos homens de Deus sobre os altares, mas tem muitos homens de Deus com teologia de prosperidade, com teologia somente de vitória, que não está preparando a igreja para os últimos dias. A igreja está imatura muitas vezes, não entende que os últimos dias vão ser difíceis. E Paulo inicia esse texto falando justamente isso para Timóteo. Ele vai dizer assim: virão dias
difíceis. E nesses dias difíceis, como estará a igreja? A igreja estará preparada para os últimos dias? Irmãos, cada dia que passa nós estamos indo para os últimos dias, se aproximando do fim. Se não for na nossa geração, talvez na geração dos nossos filhos ou netos, mas será que eles, que são a extensão de nós em relação a Cristo, estarão prontos para os últimos dias, porque serão difíceis? E deixa eu te dizer uma coisa, isso não é uma palavra pessimista, isso é um cenário profético vindo das Escrituras. Não vai ficar mais fácil biblicamente. Sobrevirão dias difíceis. E será que nesses dias difíceis o evangelho que eu tenho carregado até aqui, de fato vai me sustentar os meus filhos e os meus netos? Eles estarão prontos, preparados para esses dias? A igreja precisa ser forjada, irmãos, porque não é uma creche, é um exército. Amém? Você faz parte de um exército. Aleluia. Vamos ler comigo 2 Timóteo 3, versículo 1. Lembre-se disso. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros. Em algumas versões vai dizer, eles não perdoarão, os homens não perdoarão. Serão caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. 5. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Até aí. Então repara que sobrevirão tempos difíceis. Em algumas versões diz trabalhosos, em outra versão vai dizer terríveis. Tempos terríveis, trabalhosos, difíceis. Só que o que me chama a atenção é por que esses dias serão difíceis? Eles serão difíceis por causa do tipo de gente que terá sobre a terra. Vai ser difícil de viver na terra, irmãos. Por quê? Por causa do tipo de gente que terá sobre a terra. Que tipo de gente? O tipo de gente que não tem, às vezes, Jesus. Inclinações a respeito de Cristo. As suas inclinações são pautadas a Adão. Fica cada vez mais difícil. Porque o homem vai gradativamente e se afastando ainda mais de Deus. E o homem longe de Deus, irmãos, é ruim demais. E nós vamos ter que lidar com gente que não está em Deus. Então é isso que a gente percebe aqui. Vai ser mais difícil do que a gente lidar com a economia, que biblicamente nos últimos dias ela vai ser abalada de forma global. A igreja vai enfrentar, irmãos, desafios econômicos. O cenário bíblico é esse, uma só moeda, porque as nações estarão em crise. E mais difícil do que lidar com a economia, a igreja vai passar por esse desafio, vai ser lidar com o tipo de gente que terá sobre a terra. E o primeiro motivo do desafio de lidar com um tipo de gente que não está em Cristo, o primeiro desafio é sobre a gente não se envolver, se contaminar com esse tipo de gente. O tipo de gente que eu estou falando, você está entendendo, né? A gente ama essas pessoas. Eu não estou falando disso, eu estou falando só sobre a natureza de Adão. As pessoas que não estão em Jesus, elas só têm a natureza de Adão. Então quando eu falo tipo de gente, é só para você entender que é pessoas que estão em Adão. Mas com muito amor no coração eu falo isso. E o primeiro desafio vai ser de fato a não contaminação. A gente vai estar no meio desse povo. Irmãos, foi citado aqui sobre egoísmo, sobre avareza, sobre orgulho, sobre... Você está entendendo? E vai dar uma vontadezinha do crente, do cristão, ficar um pouco egoísta também. Porque você vai estar no meio da sociedade. Aquele lá só pensa nele. Aquele só pensa nele. Aquele só pensa nele. O que eu vou fazer? Vou pensar só em mim. Então, sabe qual vai ser o desafio dos últimos dias? Continuar, irmãos,
segundo a Bíblia, segundo o padrão que Deus deixou para o novo homem em Cristo, para a nova mulher em Cristo, e não segundo o mundo. Então o mundo, por causa da sua maldade, vai influenciar muitas vezes a gente, e nós temos que ser como Daniel, como Sadraque, como Mesaque, como Abednego. Aqueles homens que sentaram, olharam os manjares do rei e disseram: olha, a gente não quer esses manjares. Então o fato de outros serem às vezes egoístas vai nos incentivar, influenciar para que sejamos também. O mundo está capitalista, avarento, e muitas vezes nós seremos inclinados a isso. Não é errado prosperar, não é errado ter dinheiro, mas se você observar muitas pessoas nas quais não tem Cristo, o dinheiro é o seu Deus, e elas estão totalmente inclinadas a isso. E se a gente não se cuidar em Cristo, de repente nós vamos deixar as nossas esposas, os nossos filhos, o lazer, a comunidade de fé, o evangelho de Cristo, e vamos só ficar trabalhando, e não estaremos satisfeitos nunca, porque esse é o coração do avarento. Resumindo, o desafio da igreja dos últimos dias vai ser não se contaminar com o mundo no sentido do seu modo de pensar, sentir e ser, porque influencia, o convívio influencia. Então por isso que a igreja precisa ser madura e forjada e preparada, porque senão qualquer coisa vai tirar ela de Cristo e da natureza de Jesus. Esse é o primeiro desafio, irmãos. E é por isso que eu citei antes que Paulo disse para Timóteo: olha, você tem seguido os meus ensinamentos, você está vivendo conforme a minha conduta. Ou seja, você não está tendo essa conduta, você está tendo a minha conduta, a minha fé, o meu amor, a minha paciência, a minha perseverança. Você está me seguindo como referência, como modelo, mas não está seguindo essas pessoas como referência e modelo. Foge dessas coisas, Timóteo, de ser esse tipo de gente. Foge. Pratique a justiça, pratique o amor, pratique a paciência, pratique a perseverança. Aleluia. E o segundo desafio, irmãos, da igreja dos últimos dias, por causa do velho Adão, é justamente o lidar diretamente com essas pessoas, no sentido de amá-las e de guardar o coração. Primeiro é a contaminação. Eu estou envolvido, então aquilo eu me deixo levar e vivo aquilo também. E o segundo desafio é: eu não me deixo diretamente, contaminar para ter as mesmas práticas, mas eu preciso amá-las. Uma das características foi xingadores. Eles serão xingadores. Eles vão nos ofender, xingar, insultar. Você já recebeu aquela buzinadinha no trânsito? E se o cara abrir a porta mesmo? Ah, pastor, eu já tiro o sarrafo de baixo. Então nós entramos na onda, irmãos, do mundo, em vez de amá-los, porque aqueles que estão em trevas verão a grande luz em nós. Então se ele buzinar e eu levantar a mão e dizer assim: me perdoa, sem querer, Deus abençoe a sua casa, isso vai abençoar essa pessoa, vai mudar algo no dia daquela pessoa. O que eu estou querendo dizer é que o desafio vai ser esse, porque as pessoas vão nos trazer, vão ser injustas conosco, vão nos prejudicar, vão nos arruinar, muitas vezes trabalhar contra nós. E como é que nós vamos lidar com isso? Você está entendendo? As pessoas vão ser egoístas. Você vai estar lá na empresa e aquele cara não larga do teu pé, só te atrapalha, só quer o teu lugar, é invejoso, é caluniador, fala mal de você para tirar você do lugar. E você vai observando, irmãos, as pessoas, muitas já estão assim, mas elas vão ficar cada vez mais, segundo a Bíblia. E como nós vamos lidar? Entrar numa empresa onde as pessoas são más, onde elas são inimigas do bem, onde elas são ingratas, como nós lemos. Como nós vamos lidar? Onde elas não serão, irmãos, honestas, leais, fiéis. Vai ser difícil. Então as pessoas sem Deus, elas vão piorar. Você está entendendo? Ditado popular: farinha pouca, meu pirão primeiro.
E é isso que vai acontecer, e já está acontecendo, né? Mas então a ideia é que as pessoas elas vão viver, irmãos, debaixo dessas características que foram citadas. Se elas não se renderem a Jesus, se elas não se renderem ao Espírito Santo, não tem como não ir se rendendo a isso, pendendo a isso. Automaticamente vai acontecendo, né? Por isso nós precisamos estabelecer um padrão. A grande questão, tem até uma frase, que eu não lembro de quem que é, mas o problema não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Não é a multiplicação da maldade, é a ausência do justo. Porque enquanto tiver ali pessoas justas, a gente vai ser um farol. Sim ou não? Por isso que Jesus disse assim, ó, rogou ao Pai. Jesus estava orando e disse assim, ó, Pai, eu não peço que os tires do mundo. Eu peço que o Senhor os livre do maligno. Guarda eles do maligno, mas do mundo não. Por quê? Porque quem tem que influenciar o mundo somos nós. Como é que nós vamos lidar com isso tudo? Sendo luz do mundo, sal da terra. Fazendo a diferença, mostrando que dá para ser íntegro ainda. Mostrando que ainda se pode construir uma casa, se pode construir uma família. A nossa vida vai ser uma referência para essas pessoas, irmãos. Mas eu repito, tudo que foi sinalizado, que a gente possa ir se convertendo de forma progressiva através de Jesus. Amém? A primeira palavra citada... Ih, Jesus, já é 9 horas. Agora que eu vi. Não vai dar tempo. Então eu vou encerrar por aqui mesmo. Mas resumindo, eu volto com a frase inicial, o plano original de Deus. O propósito original de Deus é nos transformar de Adão a Jesus. O mundo nem existia, Deus já fez assim. Já queria assim. Aí a gente entra em predestinação, mas daí a gente deixa para outro dia. Não é que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, então ele já sabia que a gente ia cair. E daí ele já predestinou que alguns em Cristo se tornariam semelhantes ao primogênito. Mas resumindo, nós precisamos entender que Deus está trabalhando desde o início da criação, até mesmo antes disso, para que a partir de Cristo, da cruz de Cristo, a gente cresça em Cristo e fosse transformado na semelhança de Cristo de forma progressiva. Então deixa eu te dizer uma coisa, Deus está olhando para você e querendo formar Jesus em você. Amém? E existe então a conversão inicial, progressiva e final. Amém? E existe o convertido, o não convertido, o convertido e o convencido. O convencido é tipo Pedro, antes da cruz. O convencido é tipo Nicodemos, mestre da lei, mas que não entendia sobre nascer da água e do Espírito para ver o reino. Estava lá, estou convencido, isso aqui é o lugar certo. Mas ele ainda não tinha se inteirado de fato ao reino. Tem alguns cenários assim. Paulo estava convencido, fariseu dos fariseus, matava os crentes, irmãos. Em nome de Deus, o Deus de Israel, o Deus de Moisés, era um homem convencido da sua religião e ele fazia tudo em nome de Deus. De repente Jesus aparece para ele e diz assim: por que você está me perseguindo? E a partir daquele momento ele se converte de fato e começa a pregar Cristo. E começa a ganhar os gentios, outros povos, outras nações a Jesus. Então a gente precisa entrar nesse lugar de não convencimento. Eu estou convencido, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é sobre se convencer disso, é sobre viver isso. Se converter, inclinar o meu coração e vida a isso. E esse é o Evangelho. Amém.